galera do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Leonan de Geografia, estou aqui para lhe ajudar, né, na revisão, né, na retomada dos conteúdos. Com certeza, nossos professores já explicaram tudo bem direitinho para vocês. Vocês colaboraram, fazendo ali o silêncio na conversa paralela off, e estão todos afiados para fazer a sua AP e sua AG, principalmente a AG, né? A AP já passou. Então, vamos aqui retomar aqui os conteúdos, utilizando para isso o nosso AS. Beleza? Primeira questãozinha aqui na tela. Ó. Regiões anecúmenas são aquelas que não há povoamento ou que possuem pouquíssimos indivíduos devido às suas condições naturais. Cite alguma região anecúmena da Europa, explicando os fatores que contribuem para que elas ocorram. Pessoal, nós temos aqui, ó, focando aqui no tio Launan, beleza. Pessoal, nós temos áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Uma área ecúmena é uma área propícia para o ser humano viver, né? Relevo plano, solos férteis, presença de água, certo? E uma área anecúmena é uma região não propícia para o ser humano viver. Aqui no caso da Europa, eu posso destacar para vocês uma área anecúmena, o extremo norte do continente europeu. É extremamente frio, pessoal, seco. Né? Nós temos regiões do extremo norte da Europa que atingem 40 graus negativos, 50 graus negativos. Então, isso é uma área que, como a própria questão diz, nós temos ali alguns indivíduos habitando naquela região, certo? Mas nós não temos complexos urbanos, por exemplo, porque não tem possibilidade de habitar num espaço desse, né? Devido à, né, à rigidez do clima. Tranquilo? Próxima questão. Segunda questão. A Europa é um continente que possui características e fatores que contribuem para uma maior poluição e para o desmatamento. Qual é o panorama do desmatamento? Ele quer saber o desmatamento, ó, das florestas temperadas europeias. Pessoal, o panorama é a situação. Elas foram altamente desmatadas, certo? Pessoal, nós temos nas florestas temperadas da Europa, que ocupam ali a porção central do continente europeu, nós temos ali um elevado grau de desmatamento, principalmente na porção centro-ocidental, porque ali nós tivemos um alto grau de urbanização e um alto grau de industrialização. Então, o índice de desmatamento ali da floresta temperada foi muito elevado, né? Inclusive, acabei de comentar aqui os fatores que determinaram essa condição, né? Nós sabemos que a porção centro-ocidental da Europa, ela foi a primeira, né, a ser industrializada. E a industrialização, ela caminha coladinho com a urbanização. Então, hoje, né, os espaços que nós temos ali preservados foi o que restou, né, dessas florestas que foram impactadas durante séculos, principalmente a partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial e, posteriormente, com a urbanização intensa do continente europeu. Quarta questão. Quais são as principais características e os principais fatores que influenciam a formação do clima mediterrâneo, presente na porção sul do continente europeu? Meus queridos alunos, como você aprendeu, o clima mediterrâneo ele é marcado por verões quentes e secos. O verão é quente e seco e o inverno, pessoal, é chuvoso, né? Então, ali no sul da Europa, eu tenho um clima mediterrâneo que no verão ele é quente e seco, né? E o inverno é chuvoso. Mas para completar, nós temos vindo ali, né? Vem ali do norte da África, a massa de ar saariana, que ela é extremamente quente e seca, e ela atinge ali o sul da Europa, que já tem o verão quente e seco, né? Então, é um local que fica bem quentinho, né? Um local que tem muito turismo, né? Vamos imaginar que no meio da Europa eu tenho ali os Alpes, né? Eu tenho os Montes Apeninos,
e o norte da Europa é extremamente frio. Então, muitas pessoas que vão praticar turismo na Europa, elas procuram o sul do continente europeu para fugir um pouquinho do frio do clima temperado, para fugir um pouquinho do frio do clima de montanha e para fugir um pouquinho do frio que fica ali no norte da Europa. Beleza? Próxima questão. Como se caracteriza a política ambiental adotada pela Europa nas últimas décadas? Pessoal, nas últimas décadas, a Europa ela vem promovendo alguns avanços com relação, né, à sua política ambiental, certo? O continente europeu sofreu muito com chuva ácida, por exemplo. Ainda sofre, né? Mas sofreu bastante com chuva ácida. Né? O continente europeu já sofreu bastante com desmatamento, né? Com a poluição de seus rios. Então, existem projetos de revitalização, né, de alguns rios da Europa. Né? Existem projetos que tentam reduzir a emissão de gás carbônico no continente europeu. Né? Uma das metas, né, para tornar o mundo mais, a Europa mais sustentável, né, é, por exemplo, não utilizar mais carros movidos a diesel e, posteriormente, até 2040, não utilizar mais carros movidos a gasolina dentro do continente europeu. Tudo para poder minimizar os impactos ambientais dentro da Europa. Tranquilo? Forte abraço, pessoal, né? Ótimas provas e tudo de bom.